Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo entrevista coletiva de Renato Paiva, que fala do empate do Bahia contra o Goiás por 1-1. E ele aponta dois erros, um deles o dele, do Renato Paiva, que assume a responsabilidade, e o outro dos jogadores que parece que estavam desgastados. Olha só. Esse tipo de resultado dentro de casa, 1-1, com uma equipe que chega da Série B e que não tem muitas pretensões do Campeonato Brasileiro, você acha que esse tipo de resultado vai complicando o Bahia dentro da competição, vai fazendo que o Bahia fique mais próximo do rebaixamento ou de um pelotão de frente? Boa noite. É muito cedo para falar de rebaixamentos. Obviamente que eram jogos em casa. Nós temos pelo menos o dever e a obrigação de ganhar grande parte dos jogos. O jogo de hoje não estivemos bem no jogo. Na primeira parte, divido o jogo em duas partes. A primeira parte estivemos muito incómodos, o Goiás melhor que nós, coletivamente melhor que nós. Nunca acertámos as marcações, nunca encaixámos as marcações, uma confusão tremenda dentro de campo em que não encaixámos nas marcações. Tive quase de mandar parar o jogo para fazer alguns acertos. Mas a equipa não entrou bem, a perder passes, nos primeiros 10 minutos a perder passes, erros não forçados. Fomos recompondo aos poucos, mas sem ser brilhantes, sem ser aquele futebol que nós estamos acostumados a fazer e que vinhamos a fazer nos últimos tempos, com exceção do jogo do campeonato em Santos. Depois acabamos por fazer o primeiro golo com alguma fortuna, porque é uma bola que ressalta no remate do Biel e acaba por chegar ao Everaldo, que fez um excelente trabalho e um excelente golo. Mesmo sem merecer, se é que se pode falar em merecer, chegámos à vantagem e isso eu pensava que ia tranquilizar a equipa, não tranquilizou, mas depois também acabámos por sofrer um golo, ou seja, de infantis, né? A bola passa num espaço mínimo, a barreira abre, uma falta, na minha opinião, desnecessária. Foi, como eu digo, muitos erros que a equipa cometeu. Não sei se falta de frescura mental, não física, mas mental, porque esses erros de passes e de recepções e decisões têm muito a ver com frescura mental, a sucessão de jogos destas 2 semanas, mas de facto não fizemos e não estávamos cómodos no jogo. Eu tentei meter uma equipa mais ofensiva, porque exatamente por isso que me diz, era um jogo em que eu estava muito mais preocupado em atacar a baliza adversária do que propriamente estar preocupado com questões defensivas, trabalhando os equilíbrios, no único treino que tivemos, trabalhando os equilíbrios para contrariar o contra-ataque do Goiás. Ao intervalo senti que a equipa não estava cómoda e então decidi mudar para o 4-3-3, alterando o sistema, metendo ali o Nico um bocadinho mais a flutuar entre linhas, dar um bocadinho mais de critério, acertar posicionamentos, e acho que na segunda parte, sem sermos brilhantes, acho que fomos melhores do que na primeira parte. Mesmo assim fomos somando oportunidades, mesmo na primeira parte nós temos oportunidades muito boas para fazer golo, não fazemos. Depois na segunda parte, com mais bola, mais equilibrados, menos espaço para o adversário nos atacar, mas não conseguimos ser a equipa que eu quero que nós sejamos. É um jogo menos conseguido, o resultado é somar um ponto ou perder um ponto, depende da perspectiva, mas de facto satisfeito não estou satisfeito com o esforço dos jogadores, mas na qualidade do jogo não estou. E depois outra vez uma grande oportunidade do Goiás, outra vez com uma bola em nosso poder e outra vez com um erro nosso, e pronto, e acaba por ficar o empate. Eu não vou satisfeito por acaso, obviamente, nem com a exibição, nem com o resultado. Paiva, eu resgatei 2 coisas das tantas que você falou que eu entendi, mas você falou, essa confusão que você disse que o time teve no meio de campo, se deu muito pela a falta de leitura dos atletas daquilo que você planejou para o jogo, ou um erro da leitura sua para com os jogadores com relação ao que o adversário lhe ofereceu? Onde é que foi a falha para haver tanta confusão? E por que também, você já falou de corrigir isso, mas por que tantos erros, principalmente no último passe e na finalização? Não, os erros foram 2. Primeiro o meu, porque eu preparei-me ao ver o Goiás em quase todos os jogos numa saída a 3.
e o Goiás nunca fez saída a 3, fez saída a 2. E a saída deles a 3 foi o que nós preparámos no único treino que tivemos, era de facto bloquearmos com 3 na frente para que essa saída a 3 não fosse efetiva, porque o Goiás ao longo destes jogos teve sempre números de posse de bola muito interessantes, não ganhando os jogos. E eu sabia que se nós dessemos espaço ao Goiás, o Goiás ia jogar. Só que como eles saíram a 2, houve uma confusão entre Everaldo, Biel e Ademir, e eu tive que parar para corrigir o encaixe, porque estava sempre depois um médio a mais, e estava o Cauli e o Tassiano, 2 para 3 no meio, e eles conseguiam sempre encontrar um homem livre, porque jogam. Então eu tive que fazer quase aquela paragem para acertar, colocar o Everaldo mais baixo no terceiro médio e deixar o Biel e o Ademir mais focados com os 2 centrais e depois os nossos laterais com os laterais deles. É um bocadinho da minha preparação para o jogo, mas também da leitura deles, obviamente. Mas eu assumo essa responsabilidade sem problema nenhum. Nós às vezes preparamos em função daquilo que vamos tendo da análise dos adversários, mas obviamente do outro lado eles também tentam fazer o que a gente às vezes faz, enganar, mudar, e isso faz parte do jogo, e nesse aspecto nós não estivemos bem nesse encaixe. Depois, é o que eu lhe digo, eu acho que senti jogadores hoje dentro de campo com o acumular dos jogos cansaço mental, volto a dizer, os erros não forçados tem um bocadinho a ver com isso, não tem a ver com treino, não, porque a gente nem consegue treinar nas últimas 2 semanas, praticamente não treinamos. Eu acho que tem a ver com o acumular, é um ciclo de jogos pesado, de viagens, 2 viagens a Santos, que acaba por pesar em cima dos jogadores. E portanto eu fui sentindo os jogadores como é que estavam, frescos, não estavam frescos. O Biel e o Ademir dão sempre uma verticalidade e o Ademir uma largura que eu me interessava no jogo de hoje com o Jacaré, mas de facto nós não melhorámos na segunda parte, como lhe digo, mas esse tipo de situações nós também não controlamos, os golos que falhamos, os erros, nós também não controlamos, os jogadores não erram porque querem, nós também não treinamos para que eles errem. Mas é um bocadinho isto, como digo, é um jogo, repito, é um jogo que não me deixa satisfeito a exibição e também não me deixa satisfeito o resultado. Boa noite, professor. Um esquema, pelo menos inicialmente, quando a assessoria passa a escalação para a gente, um esquema que não deu certo em Santos e que, pelo resultado, pela forma que jogou, a gente pode voltar a dizer que não deu certo em Salvador também. Esse 3-4-3, eu queria que o senhor falasse a respeito dessa montagem. Tipo, quando você jogava na linha de 4, o torcedor queria um time com 3 zagueiros, a gente da imprensa às vezes cobrava, e você veio com um time com 3 zagueiros que ali inicialmente encaixou, deu certo e manteve. Mas o senhor também citou em uma coletiva de que às vezes via como um 3-4-3 e não como um 3-5-2, como muitos falavam. Eu queria que o senhor falasse desse esquema exclusivamente desses 2 jogos, porque o jogo do Santos, talvez o pior jogo da temporada, que você perde por 3-0 lá. Eu acho até que pior do que o jogo do Sport, me permita o comentário curto. Sim, sem dúvida. E o jogo de hoje, eu queria que o senhor falasse a respeito disso, do esquema. Olá, Marinho, mas, meu querido, é verdade, mas também temos que nos lembrar dos outros jogos que fizemos bons em 3-4-3, né? Eu nunca vou entrar nem em euforias nem em depressões, vou tentar manter esse equilíbrio. Eu acho que a questão do Santos do 3-4-3 foi um apagão total, porque ninguém se livrou, e foi uma questão da equipa jogar um pouco mais subida e dar espaços ao Santos, que é uma equipa que gosta de ter espaço e joga bem com espaço. E depois é um jogo em que tu entras a perder, aos 4 minutos e aos 14 estás 2-0. Fico com a questão de que hoje a única coisa que se pode dizer é, neste 3-4-3, tu não tens 2 médios um bocadinho mais defensivos e 2 jogadores mais à frente, mais ofensivos. O que a gente hoje tentou ter foi um médio de características mais defensivas, que era o Tassiano, que se equilibrava ali, e tentávamos meter com o Ademir aberto na ala, porque é onde ele de facto joga bem e onde ele se sente confortável, e a sua melhor época no América foi ali, manter o Cauli e o Biel por dentro. Só que não estava ali aquele quadrado. Nós não queríamos entrar tanto por dentro, queríamos levar a equipa adversária fora para depois ativar as dinâmicas dentro. E como eu disse ao seu colega há bocado, Leonel, nós olhámos para este jogo a querer ganhar.
sabendo os riscos que corríamos, olhámos para este jogo a querer ganhar. E por isso metemos estas peças todas ofensivas. O que é que poderia entrar aqui em conflito? Para jogarem estas peças todas, o terceiro zagueiro, né? Podia ter jogado o Nico e tirar um zagueiro. Só que aqui a questão é, primeiro, pouco tempo de trabalho deste sistema nos últimos momentos. Eu só o utilizei em Bragança quando estávamos a perder e com o Flamengo, aqui, por situações de reação, por estarmos mais a perder no resultado. É um sistema que eu já disse que agora vou aproveitar este tempo que vamos ter, em especial esta semana, para o trabalhar. E aí encaixa de facto poder estar o Nico e não estar um terceiro zagueiro. O que é que me vou tomar esta decisão? O Goiás a jogar coloca os 2 pontas por dentro, coloca o 9, projeta aos laterais, na tal saída a 3, e eu comecei a ver 5 jogadores do Goiás para 4 jogadores meus em questões defensivas. Jogando eu mais ofensivo à frente, teria que me resguardar de alguma forma com os 3 zagueiros. Foi a lógica de pensamento que tive, que não funcionou e que eu assumo. Umas vezes acerto, outras vezes não se acerta, faz parte, o adversário também joga, o treinador também toma as suas decisões. Como eu digo, não encaixámos no jogo, e quando eu digo encaixar, não encaixámos na tática e no sistema do jogo, em especial na primeira parte. Na segunda corrigimos, acho que tivemos mais equipa, tivemos melhor, o Goiás pior, obrigámos inclusivamente o Goiás a colocar um terceiro zagueiro para se defender depois na parte final, e mesmo assim ainda falhámos ali uma outra oportunidade. Mas pronto, acho que é um bocadinho redutor estares a falar da questão do sistema, quando este sistema nos outros jogos também me deu tanta coisa, não é? Um bocadinho isso. E a questão deste jogo último do Santos, acabas por ter o mesmo sistema, a questão é que tu o colocas mais baixo, não é? Colocas o bloco mais baixo, retiras o tal espaço ao Santos que nós queríamos retirar, mas está lá o sistema na mesma, e nós fomos efetivos defensivamente, fomos efetivos porque finalizámos mais que o Santos. Se eu chego à Fonte Nova a jogar com o Goiás, que é um adversário direto do nosso campeonato, se eu chego à Fonte Nova a jogar com o Goiás e jogo com um bloco baixo e muito defensivo, então não saio daqui vivo hoje, não é? E eu não posso fazer isso, e tenho que perceber os momentos e o contexto daquilo que o jogo pede. Tentei ser mais ousado, não funcionou, mas a intenção foi sempre querer ganhar o jogo.